Os Estados Unidos são conhecidos por suas aquisições bem-sucedidas de territórios. Por exemplo, em 1803 ele comprou a Louisiana da França por 15 milhões de dólares, mas a Louisiana original era muito maior em tamanho do que é hoje. Este território adquirido ocupa 23% do atual território dos Estados Unidos da América. Outra compra bem-sucedida foi a do Alasca da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares. Além desses dois casos, há outras aquisições e a mais recente tentativa de compra de um território foi durante a administração de Donald Trump, que manifestou sua intenção de comprar a maior ilha do mundo, a Groenlândia. Então as perguntas são: o que há de tão especial nesta ilha coberta de neve? Quais foram as 4 tentativas dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia? E quanto poderia valer a maior ilha do mundo? É a maior ilha assumindo que a Austrália não é uma ilha. A Groenlândia é muito grande, tem uma extensão ligeiramente superior ao México. Mas tem uma característica e é que 80% do seu território está permanentemente coberto por gelo. Cerca de 57 mil habitantes vivem nesta ilha, dos quais a maioria são Inuit ou esquimós como são conhecidos popularmente. E vivem da pesca e da caça de ursos polares, focas e baleias. Portanto, este território aparentemente não tem um apelo particular. Na verdade, a Groenlândia era totalmente desconhecida para grande parte do mundo desde o fim da Guerra Fria. No entanto, várias potências, como Estados Unidos, Rússia e China, aumentaram seu interesse nos últimos anos em aumentar sua influência na Groenlândia e no Ártico. Há 3 razões que dão à Groenlândia um alto valor estratégico. A primeira é que o Ártico já foi um bloco de gelo impenetrável, mas está derretendo lentamente, o que significa que novas rotas de navegação podem ser criadas para conectar a América do Norte com a Rússia e a Europa. E a Groenlândia está localizada no Oceano Ártico no meio dessas 3 regiões, o que poderia tornar a ilha um ponto de abastecimento para navios que utilizam essas novas rotas. A segunda razão é que, com o derretimento, grandes quantidades de recursos, como petróleo e minerais raros, também devem aparecer. Diz-se que a ilha tem os maiores depósitos de terras raras depois da China. Esses minerais têm características muito valiosas para todos os tipos de dispositivos tecnológicos, como computadores, veículos elétricos, óculos de visão noturna, turbinas eólicas e muitos outros. A terceira razão pela qual a Groenlândia é tão valiosa, especialmente para os Estados Unidos a ponto de querer comprá-la, é ficar de olho nas ações da Rússia. Em 2020, o presidente Vladimir Putin anunciou seu plano de 15 anos para fortalecer a presença da Rússia no Ártico. Este programa visa, por um lado, aumentar a produção de petróleo explorando novas áreas do Ártico e, por outro, melhorar a infraestrutura de transportes. Faz sentido que Putin queira ter uma presença maior lá, já que metade do território do Ártico pertence à Rússia. O país já instalou novas bases militares, está construindo quebra-gelos de combate, radares foram instalados e tropas de elite estão sendo enviadas para treinar nessas áreas extremamente frias. A Groenlândia é um território autônomo, mas continua dependente da Dinamarca. E embora os Estados Unidos controlem sua defesa externa, não podem aumentar sua presença militar sem o consentimento da Dinamarca e da Groenlândia. Portanto, comprar a ilha daria aos Estados Unidos a liberdade de estabelecer mais bases militares sem restrições e, assim, manter um olhar mais atento sobre a Rússia. Além disso, logicamente lhe dá a possibilidade de investir na exploração de recursos naturais que se estima serem abundantes na Groenlândia. Não é a primeira vez que os Estados Unidos veem esta ilha como um ponto-chave para superar a Rússia no campo geopolítico ou para obter recursos naturais. Em 1867, o secretário de Estado dos Estados Unidos William Seward, a mesma pessoa que negociou a compra do Alasca naquele mesmo ano, também cogitou a ideia de comprar a Groenlândia. Isso depois que lhe entregaram um relatório sobre os recursos naturais potenciais, não apenas da Groenlândia, mas também da Islândia. No entanto, o secretário de Estado não fez nenhuma oferta formal ao Reino da Dinamarca. A segunda tentativa ocorreu em 1910, não era uma tentativa de comprar, mas de trocar.
A oferta era obter a Groenlândia e as Índias Ocidentais dinamarquesas, e a Dinamarca receberia em troca a ilha filipina de Mindanao. Mas esse negócio também não aconteceu. Embora anos depois, em 1916, a Dinamarca tenha vendido as Índias Ocidentais para os Estados Unidos, que hoje são conhecidas como Ilhas Virgens. A terceira tentativa foi após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra estourou, a Dinamarca foi invadida pela Alemanha nazista e como a Groenlândia fazia parte da Dinamarca, os Estados Unidos temiam que a Alemanha invadisse esta ilha ártica, então em 1941 foi assinado um tratado no qual o governo dinamarquês autorizou os Estados Unidos a instalar militares bases na ilha. E foi em 1946, quando a guerra acabou, que os Estados Unidos fizeram 3 ofertas, no contexto em que supunham que, para a Dinamarca, a Groenlândia era totalmente inútil. Uma oferta foi o arrendamento por 99 anos das bases militares existentes na ilha, outra que os Estados Unidos assumissem integralmente a defesa da ilha ou a terceira, comprassem a ilha por $100 milhões em barras de ouro, mas neste caso como anteriores também não chegaram a um acordo concreto. E a quarta e mais recente tentativa de comprar a Groenlândia ocorreu durante o governo de Donald Trump. Embora muitos tenham chamado a proposta de piada, a primeira-ministra da Dinamarca respondeu que estava aberta a aumentar a presença militar dos Estados Unidos da América na ilha. Nesse caso, um valor monetário específico não foi mencionado, então outra questão que surge é quanto valeria a maior ilha do mundo. Obviamente, não há uma maneira precisa de determinar um preço para a Groenlândia, no entanto, algumas estimativas podem ser feitas. Deve-se levar em conta que apenas 57 mil pessoas vivem na Groenlândia, que praticamente não possui infraestrutura fora de Nuuk, sua maior cidade e capital, e que sua economia é muito pequena, cerca de $2 mil milhões. O que a ilha tem são minerais abundantes e possivelmente grandes depósitos de petróleo. Um repórter do Washington Post sugeriu vários métodos para estimar o preço da Groenlândia. Uma maneira é compará-lo precisamente com territórios semelhantes que foram vendidos recentemente. O Alasca foi comprado por $7,2 milhões, o que representa cerca de $130 milhões hoje. Ambos os territórios, Alasca e Groenlândia, têm densidade populacional semelhante e recursos naturais abundantes. De tal forma que como a Groenlândia é 1,5 vezes o tamanho do Alasca e a preços de hoje o que foi pago pelo Alasca foi de $130 milhões, então esse valor multiplicado por 1,5, resulta em $195 milhões. Então, de acordo com esse método, a Groenlândia valeria $195 milhões. Mas esse preço parece muito baixo para o valor estratégico que a Groenlândia representa. Outro método seria tratar a Groenlândia como uma empresa e calcular seu valor com base no preço-lucro, ou seja, o autor assume que o tamanho da economia da Groenlândia é seu lucro anual, ou cerca de $2 bilhões. 500 empresas no índice Standard & Poor's é 21,3. Aplicando a mesma fórmula, o preço da Groenlândia seria de $42,6 bilhões, um preço que pode estar mais próximo do que a ilha realmente valeria. Ainda assim, considerando seu valor estratégico e quem é seu comprador mais interessado, é provável que valha muito mais. Em conclusão, é difícil calcular o preço de um território tão grande, qualquer que seja o método. Da mesma forma, essas estimativas são mais para fins educacionais, porque no momento a Groenlândia e a Dinamarca deixaram claro que a ilha não está à venda. O certo é que o interesse global pelo Ártico só continuará a crescer nos próximos anos, especialmente da Rússia e dos Estados Unidos. Até aqui o vídeo e muito obrigado por chegar ao final.